Cozy Hart. Fanfic de My Little Pony, de Start F. Prólogo. O perdão é difícil de dar e de conseguir. É sempre importante reconhecer que a confiança é algo que se conquista, que se ganha. Não é algo que se oferece facilmente a qualquer um, devido aos riscos de entregar sua confiança a alguém que pode não merecê-la. Mas, ainda assim, sempre haverá quem esteja disposto a arriscar, haverá quem estenda a mão a quem o mundo já deixou para trás ou, neste caso, um casco. Por favor, me diga que este pressentimento não está errado. Capítulo 1 – A história da pequena Pégaso. O dia estava bastante animado na grande e bela cidade de Canterlot. Como sempre, tudo era diversão e paz nessa cidade elegante e vibrante. Enquanto isso, nos jardins de estátuas do castelo, um pequeno grupo de potros seguia sua professora, que os guiava e mostrava cada uma das estátuas, explicando seu significado. A excursão já durava um bom tempo, então alguns dos potros já causavam confusão na fila, outros se distraíam com tudo, menos com a explicação da professora. Enquanto todos avançavam, dois potros pequenos trombaram um no outro. Isso fez com que ambos se olhassem com irritação. Esses olhares contrariados duraram alguns segundos, até que finalmente um deles falou: "Olha por onde anda, você quase me derrubou", disse o primeiro. "A culpa foi sua por ficar parado no meio do caminho", respondeu o outro potro. "Anda, dá licença, de jeito nenhum", primeiro pede desculpas. "Mas a culpa foi sua, você que peça desculpas." A discussão dos dois foi interrompida de repente quando a silhueta da professora os cobriu. Rapidamente ambos se viraram para encará-la. Era óbvia a sua contrariedade. Não só tinham ficado para trás do resto do grupo, como também tinham começado a discutir. "Aham. Bom, já que vejo vocês dois completamente atentos à excursão, não creio que haja problema em me explicarem o que significa a estátua que tem diante de si", disse a professora, com um tom de voz bastante sério, enquanto os fitava. "Vamos lá." Os dois potros voltaram a se encarar, já não com irritação, desta vez, com nervosismo e uma espécie de fraternidade em busca de consolo ou apoio um no outro. Assim ficou por pouco tempo, até que um deles, que havia ficado imóvel por um instante, deu um passo à frente, respirou fundo e olhou para a professora. "É um Dragocotus, uma criatura com cabeça de pônei, patas de peru, cauda de lagartixa e chifres de... cervo?", disse, duvidando do último. A professora apenas olhou para o pequeno um pouco mais calma. Continuava aborrecida, claro, mas a descrição que o pequeno deu foi engraçadinha até certo ponto. Ela só suspirou de leve e negou com a cabeça, depois ergueu o casco e apontou para a estátua. "É um Draconecus, uma criatura composta por partes de muitas outras criaturas, neste caso, cabeça de pônei, uma garra de águia e a outra de leão, cauda de serpente e muitas outras características de outras espécies. Este ser é a própria representação do caos. O interessante desta estátua é que se trata de uma muito importante, e já vamos ver por quê. É um dos seres que, há muitas luas, ajudaram a salvar Equestria. O curioso é que este ser antes era maligno e queria impor seu reinado do caos a todos os pôneis do nosso reino. Foi assim até que nossa princesa da amizade, junto das demais portadoras dos elementos da harmonia, o detiveram. Tempo depois, encarregaram-se de enxergar o que havia de bom nele e trazer isso à luz. Ambos os potros ficaram atentos à explicação da professora, no começo por obrigação, devido à chamada de atenção, mas, conforme foram ouvindo a história, sua atenção se concentrou completamente nela. Foi assim até que, ao terminar, a professora voltou a olhar para eles e, sorrindo, disse: "Agora, quem sabe o nome desse ser?" Os dois voltaram a encarar a professora e, com um sorriso, iam abrir a boca, mas sua expressão mudou radicalmente para uma de espanto ao verem que a estátua não estava mais no lugar. No pedestal restava apenas a base, completamente vazia. Tentaram dizer algo a respeito,
mas foram rapidamente interrompidos por uma voz atrás deles. Oh, o nome dele é Discord, o grandioso, o poderoso, o bonito e super hiper ultra divertido Senhor do Caos, disse o próprio Discord, agora parado atrás dos dois, levantando a mão para falar como se fosse mais um dos alunos. Todos, incluindo a professora, olharam atonitos para Discord, que aparecia ali diante deles como se nada fosse. Ou pelo menos queria acreditar nisso, então apenas suspirou e seguiu seu caminho pelos jardins do castelo até a saída. Assim que saiu dali, voltou a topar com Discord, que a esperava agora com um terno preto e óculos escuros, como se fosse um guarda-costas. Twiligit apenas olhou confusa e voltou a olhar para a excursão, ou o que ainda conseguia ver dela. Viu que o Discord guia turístico continuava ali. Calma, estão em boas mãos, disse Discord. Certo. E a quem vamos ver? Flurryheart virá passar as férias em Canterlot. Nós já vínhamos falando disso há algum tempo e finalmente vai dar certo. As duas estamos muito animadas com isso, por isso estou indo à estação de trem da cidade para recebê-la, disse Twiligit, sorrindo. Era verdade que as duas vinham trocando cartas ultimamente sobre essas férias. Quem estava mais empolgada era Flurryheart, pois admirava sua tia Twiligit desde pequena. Queria aprender tudo com ela e até ser como ela. Tanto que essas férias já tinham sido assunto antes, mas sempre que achavam que seria possível, algo acontecia e atrapalhava os planos, fazendo com que fossem adiadas. Foi assim por quase 2 anos, até que, finalmente, desta vez tudo parecia apontar que se realizariam. Twiligit só precisava ir receber Cadance, Shin Armor e Flurryheart na estação. Nada podia dar errado. Sua segurança e empolgação eram tantas que nem o fato de Discord estar presente a incomodava. Era comum nele aparecer sempre que algo poderia ser perfeito, só para complicar, era sua forma peculiar de demonstrar amizade. Ainda assim, desta vez nem isso a aborrecia. Em qualquer outro momento já estaria irritada ou pedindo para Flutterch levar Discord embora como uma mãe que vai buscar o filho. Puxa, então você terá a pequena princesa de cristal em Canterlot todo este verão. Parece ótimo. Parece que sua agenda está todinha livre para cuidar dela e, ao mesmo tempo, cumprir suas funções reais. Nada de se preocupar, Majestade. Disse Discord, em tom de galhofa. Ele tentava fazer Twiligit se preocupar ao menos um pouco, mas parecia que nada do que fazia a incomodava. Estava assim desde a manhã. Quando Twiligit acordou naquele dia, Discord levou uma bandeja com um sanduíche de flores e um copo de suco de laranja, mas era só água com molho apimentado, que ele fingiu ter confundido. Um tempo depois, Discord preparou uma deliciosa salada com alguns livros da biblioteca. Por fim, ficou um bom bocado sentado no trono real, dando ordens e permissões sem qualquer cuidado, o que fez Twiligit ter que resolver mais de uma pendência no castelo. Embora tenha sido chato, nada parecia tirar a alegria de ver sua sobrinha, cunhada e irmão, finalmente. De forma alguma, nada com que se preocupar, respondeu Twiligit com um sorriso maroto para Discord. Argue! Não tem graça se você não se irrita. Será que perdi o jeito? Disse Discord. He. Foi mal, quem sabe na próxima. Após alguns minutos, ambos já estavam na estação de trem. Enquanto Discord agora ostentava uma expressão séria, Twiligit tinha um sorriso enorme no rosto. E então, após algum tempo, finalmente o trem vindo do Império de Cristal chegou à estação. Assim que parou diante de Discord e Twiligit, ela começou a dar pequenos pulinhos de empolgação, esperando que as portas se abrissem. Então, assim foi, as portas se abriram e 2 guardas saíram para se posicionar aos lados. E um terceiro deu alguns passos à frente e fez uma reverência para Twiligit. Sua Majestade! Disse o guarda. Twiligit retribuiu a reverência e,
Em seguida, viu aquele guarda de crina azul e pelagem alaranjada se afastar para dar passagem a Cadance, que, ao sair do trem, sorriu para Twiligit. Twiligit, que bom te ver. Faz tempo desde a última vez em que nos vimos fora de algum evento da realeza, disse Cadance. Claro, digo mesmo. Fico muito feliz em te ver, Cadance. Bem-vinda, respondeu Twiligit. Também é bom ver você, Discord, disse Cadance. Nhé, respondeu o outro. Depois disso, Twiligit voltou a olhar para o trem, apenas para ver Shining Armor sair, que a encarou sorrindo. Twiligit deu alguns passos, e já ao lado do irmão, o abraçou carinhosamente com uma de suas asas, e ele correspondeu com igual carinho. Twili. Achei que eu fosse o mais velho, mas cada vez que te vejo fica mais difícil te abraçar, disse Shining Armor. Twiligit apenas riu, com um leve rubor nas bochechas, e então ergueu o olhar para ver quem mais ansiava. Lá estava, Flurryheart, que olhava para Twiligit com um doce sorriso e um leve rubor no rosto. Assim que seus olhares finalmente se cruzaram, as duas deram um passo que logo virou vários, até ficarem frente a frente. Uma vez ali, abraçaram-se com força enquanto os demais olhavam, sorrindo. Depois de poucos segundos, se separaram e se fitaram firmemente, para então se posicionarem de certo modo e começar um cumprimento. Raios de sol ao acordar, disse Twiligit. Bate os cascos, respondeu Flurry, seguindo os passos no ritmo da tia. E depois saudar, concluiu Twiligit, terminando o cumprimento com Flurryheart. As duas riram e voltaram a se abraçar com carinho. Olha só você, Flurry, querida, cada vez que te vejo está maior. Acho que sim. Sim, muito lindo e divertido. Por que ainda estamos aqui? Andando, pôneis, estou com fome e a Twiligit planejou uma refeição caprichada no castelo, disse Discord, olhando para os demais. Discord. Ugh. Embora ele tenha razão, podemos ir ao castelo, lá ficaremos mais confortáveis. Respondeu Twiligit, seguida de um sorriso. Depois viu Cadance e Shining Armor dispensarem os guardas para que eles entrassem no trem, não sem antes notar a aparência do guarda de crina azul. Isso coloriu de rubor as bochechas de Twiligit. Aquele pônei percebeu antes de entrar, então sorriu de leve e assentiu com a cabeça em sinal de despedida, o que fez Twiligit cobrir um pouco o rosto com uma das asas. Aquele era Flash, sim. É um dos melhores da guarda do Império de Cristal, sempre se destaca nos treinamentos, disse Shining Armor, com um sorriso de orgulho, totalmente alheio à reação de Twiligit. Por outro lado, Cadance e Flurryheart sorriram por entender tudo e apenas começaram a caminhar na direção do castelo. À medida que avançavam, iam conversando sobre a viagem e outras coisas, sobretudo Flurryheart, que não parava de bombardear Twiligit com milhares de perguntas sobre como era ser a governante de Equestria e, também, sobre todas as vezes em que ela salvou o reino. Algumas eram histórias que Flurry já tinha ouvido mais de uma vez, como a história de como Twiligit conseguiu sua marca especial, ou quando ela e as amigas derrotaram Discord quando ele ainda era mau. Com esta última, foi possível sentir o olhar do próprio, atento aos detalhes. Era evidente que queria interromper para acrescentar um ou outro pormenor. Assim foi por todo o caminho até chegarem ao castelo, onde todos entraram, atravessando obviamente o Jardim das Estátuas, onde Discord cumprimentou sua cópia guia turístico, que agora recebia mais visitantes. Parecia que já tinha se despedido da excursão escolar. Isso deixou Flurryheart um pouco fora de órbita, que ainda desconhecia bem as habilidades de Discord. Ainda assim, seguiu adiante, não sem antes notar uma das estátuas. Tratava-se de uma em que posavam, apavorados, 3 personagens bastante chamativos. Uma criatura centauro com aparência algo idosa e decrépita, outra, semelhante a um pônei,
mas com corpo delgado e cheio de buracos, em pose de ataque e expressão de ódio, e, por último, uma pequena Pégaso, aparentemente uma menina. Apesar da aparência dos outros dois seres, foi esta última que mais despertou o interesse de Flurry-Heart, principalmente por parecer tão jovem, pela postura com os cascos perto das bochechas e pelo olhar, um olhar cheio de terror, como se a última coisa que tivesse visto fosse algo horrível. E aqui temos os 3 vilões de Equestria, derrotados graças ao poderoso Discord, que os transformou em pedra, disse a cópia de Discord a um grupo de turistas. Os 3 vilões de Equestria! Murmurou Flurry-Heart, ainda olhando a estátua à distância. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Twiligit, aproximando-se dela. Ah! Não é nada. Estou indo, tia, respondeu Flurry, e voltou a caminhar com os demais. No entanto, Discord ficou olhando para Flurry-Heart por alguns segundos. Era óbvio que algo lhe passou pela cabeça ao ver aqueles 3 ali, transformados em rocha. Talvez Discord já tivesse mudado de alvo, já deixará de lado estressar Twiligit, e agora queria explorar as ideias da pequena princesa de cristal. Um sorriso malicioso se desenhou em seu rosto enquanto ele retomava o passo. Naquela mesma tarde, quando todos já estavam sentados no refeitório do castelo, à espera de que servissem a comida, conversavam. Tudo era bastante amigável e o ambiente, mais que confortável. Pode-se dizer que todos estavam felizes, sobretudo Twiligit e Flurry, que não paravam de falar sobre o que planejavam para aquele verão. Twiligit morria de vontade de mostrar a escola da amizade para Flurry-Heart. Flurry-Heart queria mostrar a tia os novos feitiços que havia aprendido. Eram tantas coisas em mente, não paravam e até surgiam novas ideias. Twiligit tinha planejado formas de fazer com que seus deveres reais não atrapalhassem tanto ou, até, que Flurry a acompanhasse em alguns. E falando nisso, onde está o Spike? Perguntou Shining Armor, olhando para a irmã. Ah, ele está em Ponyville. Decidiu ir na frente da nossa visita, deve estar com a Harit ou no castelo. Embora, de manhã, ele tenha me enviado uma carta dizendo que houve uma grande colheita de maçãs Zap na Sweet Apple Acres, também é provável que tenha ido ajudar os Apple com isso, respondeu Twiligit, sorrindo para o irmão. Damas, pôneis e seres caóticos, disse outra cópia de Discord, entrando no refeitório. É raro ver o Discord longe da Fluttersh, comentou Cadance. Eu sei, mas hoje ele ficou o dia todo ao meu lado. Suponho que está tudo bem enquanto não faça um caos. Pelo menos, não um caos maior do que o normal. Respondeu Twiligit em voz baixa. Ma chère mademoiselle, com grande orgulho de todos e um enorme prazer, damos-lhes boas-vindas. Agora convidamos você a relaxar, a se acomodar na cadeira, pois o refeitório tem a honra de apresentar o seu jantar. Proclamou a cópia de Discord, aproximando-se com as bandejas de comida flutuando atrás dele, até que a chefe de cozinha entrou no refeitório e, usando o chifre, afastou Discord. Aham. Princesa Twiligit, desejamos um bom apetite a você e aos seus convidados. Sabem que, se precisarem de qualquer coisa, a cozinha está aberta para o que quiserem. Disse a chefe, com um sorriso amável e cordial, e então lançou um olhar zangado a Discord, aberta para todos, menos para ele. Depois do último, fez uma reverência a Twiligit e aos convidados e por fim se retirou. Discord apenas colocou os pratos nos devidos lugares, e por fim, aproximou-se do seu assento, vendo que o Discord original já o ocupava. A cópia fingiu indignação e foi embora, enquanto Twiligit olhava com um leve sorriso, embora uma parte dela se preocupasse por haver vários Discord. Ela realmente nunca tinha parado para pensar no que acontecia com as cópias que ele criava, às vezes pareciam até independentes dele. P pergunta:
disse Flurry-Heart, já um pouco mais séria. A isso, Discord virou-se rapidamente para a jovem Alicórnio com um sorriso. Parecia que finalmente ela ia tocar no assunto. Sim? O que foi, querida? Disse Twiligit. Bem, há pouco vimos as estátuas de longe. Bom, houve uma em especial que achei curiosa. É sobre os 3 vilões de Equestria. Eles, Twiligit mudou de expressão na hora. Anteriormente já havia contado essa história a Flurry-Heart e como eles foram derrotados, mas dessa vez achou estranho que a sobrinha perguntasse com tanta timidez sobre o tema. O que aconteceu? Bem, o Discord mencionou tê-los transformado em pedra. E, aquela estátua? Eles são de verdade. Disse finalmente Flurry-Heart, mantendo o olhar no prato. Twiligit percebeu para onde aquilo ia. Não era a primeira vez que questionavam a moralidade de manter alguém transformado em pedra no jardim. Até ela mesma se perguntara muitos anos atrás, quando era apenas uma unicórnio, quando Discord despertou e tentou separar ela e suas amigas. Depois de todo o caos, a pergunta lhe passou pela cabeça: por que Celestia teria um ser tão perigoso como um mero enfeite? Ou pior, por que alguém manteria outra criatura transformada em pedra no seu jardim? Acho que sei do que você está falando. E a resposta é sim. Eles são Crisalis, Lord Tyrek e Cozy Glow, reais, presos naquela prisão de rocha por toda a eternidade. Estão ali para poderem ser vigiados o tempo todo. E não só isso, de tempos em tempos aplicamos novamente o feitiço de pedra para nos certificarmos de que nenhuma tragédia vai acontecer. Pode ficar tranquila, querida, eles não podem fazer mal a ninguém. Disse Twiligit, e então usou o chifre para erguer a colher e começar a comer. Flurry-Heart na verdade tinha mais perguntas, embora, ao ver o silêncio que se instalou na mesa, tenha decidido apenas continuar comendo como os demais. Mas a ideia daquela Pégaso tão pequena estar ali. Ela sabia muito bem o que Cozy havia feito. Tentou roubar toda a magia de Equestria, desaparecer com Starlight e com os estudantes da Escola da Amizade. Não só isso, quase deixou Twiligit e suas amigas presas no Tártaro e, para piorar, queria governar a Escola da Amizade, ou Equestria. Depois se aliou a Tyrek e Crisalis, e isso quase levou ao fim do reino. Ela sabia muito bem de tudo isso, mas, ainda assim, lembrar a expressão de terror da Pégaso lhe arrepiava a pele. Manteve silêncio por um momento, até que seu olhar foi para a janela, e não conseguiu mais se conter. E se ela pudesse voltar? Disse Flurry, timidamente. Fica tranquila, isso não vai acontecer, respondeu Shining Armor. Sua tia Twili tem tudo sob controle, não há ninguém mais organizado e cuidadoso do que ela. Não, eu quis dizer, e se ela pudesse ser libertada? Talvez dar uma segunda chance. Libertar os vilões? Tá brincando. Disse Discord, embora, no fundo, estivesse se divertindo, só não queria parecer tão óbvio. Não os 3, só a Cozy. Digo, poderia ser. Afinal, ela é uma pônei, como nós. Não tem magia, é só uma Pégaso. Se pudéssemos vigiá-la e ensiná-la sobre amizade, tenho certeza de que, isso não é possível. Disse Twiligit em tom sério, Cozy Glow cometeu crimes que não podem ser perdoados. Sei o que você pensa, mas alguns pôneis simplesmente não merecem uma segunda chance. Diante dessa resposta, Flurry-Heart voltou a baixar o olhar. Twiligit notou isso e apenas olhou por alguns segundos para a sobrinha, até finalmente falar, mas, é muito nobre da sua parte pensar nisso. Isso mostra o tamanho do seu coração, é a prova de que você é uma grande pônei e uma grande princesa. Disse Twiligit, com um sorriso gentil. Oh, obrigada. Disse Flurry-Heart, um tanto desiludida.
Não esperava respostas tão fechadas por parte de Twiligit, muito menos uma postura tão defensiva. Mesmo assim, a ideia daquela Pégaso continuava rondando sua cabeça. Era quase como se tivesse sido ela mesma quem a transformou em pedra. Sentia-se como culpa. E vocês também vão ficar o verão? Perguntou Discord, tentando aliviar um pouco o ambiente, embora estivesse, na verdade, se divertindo com a cena. Ele acabará de despertar um grande interesse naquela ideia de Flurry Heart. Achou curioso como ela tentava fazer com que vissem o outro lado da moeda. Ah, não. Shining Armor e eu iremos embora amanhã. Só quisemos aproveitar para ver a Twiligit. Ainda temos muitas coisas para fazer no Império de Cristal, respondeu Cadance. Entendi. Bem, com licença, já me cansei, então vou pedir o meu para a viagem, disse Discord, levantando-se da mesa, seguido de um estalar de dedos que fez a comida do seu prato se levantar e caminhar ao lado dele até sair do recinto. Bom, Flurry, quando terminar, pode ir ver o quarto onde vai ficar. Espero que seja do seu agrado, disse Twiligit, com um doce sorriso para Flurry Heart. Ela apenas a olhou e assentiu, depois retribuiu o sorriso e continuou comendo. Mais tarde, enquanto a noite caía pouco a pouco, finalmente Flurry Heart se deixou cair na cama do quarto que seria seu naquele verão. Olhou cada canto do aposento. Dali, um sorriso logo se desenhou no rosto ao ver 2 ursinhos de pelúcia numa prateleira. Eram os 2 com que costumava brincar com Twiligit quando era menor. Em seguida, notou um pequeno álbum de capa roxa. Dava para ver de imediato que era encapado à mão, ou melhor, a casco. Flurry usou o chifre para trazê-lo flutuando até ela e, assim que estava nas patas, leu a capa, Coração da bebê Flurry Heart. Ao terminar, sorriu novamente. Aquele álbum fora feito por Pinkie Pie quando Flurry era apenas um bebê. Antes que pudesse abri-lo, foi interrompida por um som estranho debaixo da cama. Rapidamente deixou o álbum ao lado de um travesseiro e desceu da cama para espiar embaixo. Avançou devagar, iluminando com o chifre. Por um momento sentiu um pouco de medo por não saber o que poderia estar ali. Ainda assim, aproximou-se com cautela e, com um dos cascos, levantou cuidadosamente o lençol, apenas para ver o que havia embaixo. Deveriam fazer camas mais juntinhas ao chão. Nunca se sabe quem pode se enfiar debaixo da cama de alguém, disse Discord, sorrindo para Flurry. Rapidamente saiu dali e se espreguiçou, para depois olhar Flurry, que estava completamente confusa. Que foi? Flurry não tinha certeza se sentia alívio por ser Discord ou medo por ser justamente Discord quem estava debaixo de sua cama. Ainda assim, apenas sacudiu a cabeça um pouco e suspirou. Achei que você tinha ido embora. Fui mesmo, mas não disse para onde. Enfim, tanto faz. Na verdade, eu estava esperando você. Fiquei comovido com suas doces palavras de compaixão pela pequena e maléfica Cozy Glow. Sem dúvida deixa bem claro que você é a princesa do amor, disse Discord, fingindo estar verdadeiramente comovido. Eu não sou a princesa do amor. Essa é a minha mãe, disse Flurry, com um olhar um tanto sério. E o que eu disse? Ah, dá no mesmo, ambas têm corações de cristal nas marcas especiais. Flurry Heart virou-se um pouco para olhar sua marca especial. É verdade que era uma figura muito parecida com a da mãe. A marca de Flurry Heart era o mesmo coração de cristal do Império, acompanhado de linhas curvas que formavam outro coração aos lados. Rapidamente deixou isso de lado e voltou a olhar para Discord. Você acha mesmo que o que eu disse faz sentido? Perguntou Flurry, com um fio de esperança. Não, respondeu Discord, frio e direto, mas parece divertido. Eu conheci aquela demôniozinha e, bem, ela tinha seus talentos. Conseguiu fazer Crysalis e Tyrek trabalharem juntos. Imagino o que faria sendo Bo, Arg,
Suei como a Celestia por um momento. A tia Celestia também quis descongelar a Cose? Algo assim, mas não a Cose. Enfim, vamos ao que interessa. Eu posso te ajudar a tornar isso realidade, disse Discord, com um sorriso maroto. Não sei. Talvez a minha tia tenha razão e Cose Glow não tenha redenção. Digo, ela tentou acabar com a minha tia 2 vezes. Não tenho certeza se é uma boa ideia. Respondeu Flurry, com um olhar um pouco triste. Bom, caso ela não se comporte. Ela já não tem magia e está no castelo da monarca de Equestria, será detida em questão de segundos. Até eu poderia colocá-la no lugar. Todas as princesas fizeram algo de grande significado para ganhar seu posto. Imagina, a princesa de cristal, responsável por fazer uma antiga vilã agir para o bem. Flurry começou a imaginar o que Discord dizia. Era verdade, sua mãe e sua tia Twilig tinham feito coisas significativas para seus títulos de princesa. Ela admirava Twilig e sonhava em ser igual. Redimir uma vilã seria aplaudido por todos, inclusive por ela. Nada de ruim vai acontecer, certo? Disse Flurry, com um sorriso nervoso. Se acontecer, vai dar para resolver. Discord realmente queria um pouco de entretenimento. Tinha consciência de que era algo difícil ou mesmo tolo e impossível, por isso, planejava cumprir a parte do trato de voltar a petrificar Cose caso ela saísse do controle. Na sua cabeça, tudo já estava esquematizado. Não podia fugir ao controle. Enquanto Flurry olhava pela janela em direção ao Jardim das Estátuas e por um segundo voltava a hesitar, assentiu rapidamente e olhou de volta para ele. O que é que eu devo fazer?